Queridos amigos e amigas, meus cumprimentos, notadamente aos amigos do Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, o GELAC, para o qual nós estamos encaminhando essa palestra e com o qual a gente havia agendado essa exposição doutrinária para ser feita em regime presencial, mas em função das nossas limitações, isso não está ocorrendo. Então, um abraço muito querido a todo o pessoal do GELAC, esperando estarmos juntos logo adiante, doravante em atividades cada vez mais auspiciosas. No capítulo 14, item 159 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, com a sua destreza e sapiência comum, sabedoria invulgar e raciocínio lúcido admirável, escreveu: todo aquele que em um grau qualquer sente a presença dos espíritos pode ser considerado médium. A partir dessa colocação de Allan Kardec, a partir desse trecho, dentro desse texto, Allan Kardec inaugura, publica, apresenta para a cultura internacional a expressão que vem do latim médium, neologismo por ele elaborado para designar os sensitivos que entram em transe e são instrumentos do contato com o mundo invisível, o chamado mundo espiritual. Foi a partir desse texto que Allan Kardec conceitua, que Allan Kardec definiu a palavra por ele elaborada, médium, do latim, aquele que se encontra no meio. E é a partir desse momento que o termo médium passa a designar, na nomenclatura geral, não apenas espírita, mas na etimologia convencional, no vocabulário geral, a palavra médium para designar os seres sensíveis e que entrariam em transe comunicando-se com o chamado mundo espiritual. Médium, do latim meio, significa estar entre uma dimensão e outra dimensão. Interexistente, como gostava de escrever o professor Herculano Pires, em um artigo notável sobre Chico Xavier, quando disse que Chico Xavier seria um ser interexistencial, ou seja, estaria entre existências. O médium é esse ser interexistencial, entre existências. Mas o capítulo que mencionamos, item 159 de O Livro dos Médiuns, Kardec continua dizendo, depois de dizer que todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos é médium, ele vai dizer: no entanto, usualmente, nós designamos médium aquele em quem a faculdade mediúnica se expressa de maneira bem caracterizada e por fenômenos patentes. Porquanto, genericamente falando, todas as pessoas podem ser consideradas médiums, uma vez, continua Allan Kardec ipsiliteris, uma vez que nenhuma delas, ou raras delas, podemos encontrar que não tenha em si mesma algum vestígio, algum rudimento de mediunidade. O que Kardec quer dizer nesse item é que se todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos é médium, podemos dizer, a grosso modo, que todas as pessoas são médiums. Porque todas as pessoas podem sentir, em um grau qualquer, a presença dos espíritos. Toda pessoa pode ser veículo de inspiração, ou pode ser veículo de uma obsessão, de um assédio espiritual, de uma perseguição espiritual. Toda pessoa, portanto, está suscetível à influência dos espíritos. Por isso, genericamente falando, todas as criaturas são médiuns. No entanto, como diz Allan Kardec, geralmente nós utilizamos
a expressão médium, o verbete médium, a nomenclatura médium, para caracterizar aquele em quem a faculdade se manifesta de uma forma contundente, de uma forma intensa, ou, como os espíritas gostam de falar, de uma forma ostensiva. Isso é uma faculdade, portanto, da criatura humana que tem graus diversos. Pessoas há que sentem presenças, pessoas há que são inspiradas, pessoas há que dormem, sonham com um parente que morreu, que faleceu. Podem ser médiuns também no sentido ampliado da palavra, mas no sentido restrito, específico da palavra, aquele sentido que normalmente a gente fala, fulano é médium, quando a gente está dizendo isso, a gente não está dizendo que é médium no sentido geral, porque todas as pessoas são médiuns. Mas normalmente quando a gente usa a palavra que fulano é médium, está dizendo que ele é médium ostensivo. Isso é, que ele entra em transe, que ele psicografa, que ele psicofoniza, que ele é clareaudiente, clarividente, que ele é o médium de desdobramento, que ele tem fenômenos, portanto, de transe. São esses os médiuns que participam das chamadas sessões mediúnicas, reuniões mediúnicas, que são promovidas pelas casas espíritas, pelas instituições espíritas. São os médiuns ostensivos, porque nem todo médium para trabalhar numa sessão mediúnica. A sessão mediúnica é específica para determinados médiuns, especialmente aqueles que entram em transe. Mais adiante, no entanto, no capítulo Influência Moral do Médium, Allan Kardec pergunta aos espíritos, depois de fazer um estudo profundo sobre vários detalhes, e perceber que a mediunidade não tem caráter, não tem cor de pele, não tem gênero, ou seja, sexo, não tem necessariamente ideologia política, social ou religiosa. Os médiuns são os mais variados. A mediunidade não é exclusiva, particular de uma categoria de seres humanos. E por isso, Allan Kardec vai concluir, depois que os espíritos dizem a faculdade está radicada no organismo. É uma certa predisposição orgânica. E Allan Kardec, então, percebe que o médium tem uma estrutura física, tem um organismo específico para a sua expressão. Portanto, poderíamos dizer em uma linguagem atual, ele tem uma estrutura neurológica, um sistema nervoso central, compatível com o transe mediúnico, com o transe espiritual. Mais tarde, depois de Allan Kardec, André Luiz, espírito, psicografando por Chico Xavier, escreve uma obra chamada Missionários da Luz. E em um dos capítulos, a epífise, André Luiz examina a epífise ou glândula pineal presente no cérebro, que à época que ele escreveu não tinha nenhuma importância na medicina de então, não tinha nenhum valor do ponto de vista biológico e do ponto de vista da medicina, não tinha nenhum tipo de função, era considerado um órgão sem função nenhuma, vestigial da evolução, à semelhança de uma cauda que sobrou o apêndice, segundo alguns teóricos do evolucionismo. E André Luiz vai falar sobre a glândula pineal, que seria veladora do sexo na infância, que trabalharia os fenômenos sexuais da criança e mais tarde perderia essa função de adormecer os fenômenos sexuais, liberando, portanto, a puberdade na adolescência e no início da vida adulta e, ao mesmo tempo, passando a assumir uma segunda função que André Luiz diz, função de glândula da vida mental, que é a responsável, do ponto de vista biológico, do ponto de vista da base neurológica, física, pelos fenômenos de contato com o homem, ou melhor, de contato do ser humano, do homem, homem-mulher, né? Ser humano, com o mundo invisível, com o mundo espiritual. E nos médios ostensivos é aí que ocorrem os fenômenos. Mais tarde, várias pesquisas, inclusive do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, na USP, Universidade de São Paulo, cuja dissertação de mestrado foi sobre a glândula pineal, constatando que aqueles conhecidos como médiuns ostensivos teriam cristais em quantidade grande, cristais de apatita, que é uma rocha que tem propriedades eletromagnéticas, confirmando, portanto, a tese kardeciana lá do Livro dos Médiuns, quando os espíritos dizem é uma certa predisposição orgânica, está radicada no organismo. Mas é importante a gente falar aqui uma coisa, um adendo. A faculdade não é do organismo.
ela está radicada no organismo, isso é, tem uma certa predisposição orgânica. Por que os espíritos dizem é uma certa predisposição orgânica? Por que não dizer é exclusivamente orgânica? Aqui a gente precisa fazer uma consideração. A faculdade mediúnica é do espírito, como todas as faculdades intelectuais, culturais, artísticas, qualquer aptidão artística, cultural, qualquer aptidão filosófica, qualquer capacidade literária, capacidade acadêmica, científica, qualquer capacidade humana, cognitiva ou não, é uma capacidade do espírito, do ser, da alma, mas que se expressa através de um veículo. O indivíduo pode ser um excelente pianista, a capacidade é do espírito, mas ele tem que ter um cérebro compatível, ele tem que ter mãos ágeis. Se ele tiver mãos, dedos, que tem algum problema, ele não vai tocar bem, embora a alma dele é de pianista. A capacidade dele de tocar piano não está nas mãos, está nele próprio, no ser interior, que é o espírito, mas que precisa de um veículo para se expressar. Albert Einstein era um grande físico matemático, tinha uma capacidade imensa aí de abarcar os mais variados fenômenos da física e contribuiu tanto, uma inteligência admirável, mas se ele tivesse um cérebro defeituoso, se ele tivesse um cérebro limitado, se ele tivesse uma lesão cerebral, ele não teria o organismo para expressar essa inteligência. A inteligência do espírito, mas precisa de um cérebro para exprimir as suas potencialidades, as suas capacidades. Portanto, a faculdade mediúnica também é da alma, também é do ser espiritual, também é do sujeito, mas que o corpo reveste de células para se expressar nesse mundo. Essa é a ideia, portanto, que está presente na obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Os espíritos ainda dizem mais. Dizem Allan Kardec que não depende do moral. O moral ou a moral é do médium. Mas a faculdade para se expressar, e guarde bem isso que eu estou falando, a faculdade para se expressar, a faculdade mediúnica para ocorrer, não precisa necessariamente de uma moral específica. O fenômeno não é moral, da mesma forma que a inteligência não é moral. A inteligência pode ser usada para o bem ou para o mal. O uso é que faz ela canalizada para o bem ou para o mal. Mas ela não é nem boa nem má em si mesma. Da mesma forma, outras expressões que são neutras ético-moralmente falando, a mediunidade também é uma faculdade neutra do ponto de vista ético-moral. É, portanto, uma capacidade humana, dizem os espíritos Allan Kardec, neutra. Não depende do moral para se expressar, mas a gente vai voltar nessa frase. Mas a história e a própria tradição ao longo dos tempos, mesmo antes do espiritismo, demonstra que a mediunidade é muitas vezes democrática. Não necessariamente está exclusiva e vinculada a algum atributo físico, algum atributo social, financeiro, a alguma característica exterior. A mediunidade é da história, é antropológica. Está presente de Sócrates, por exemplo, relatado por Platão, que conversava com seu daimonion, o seu demônio, o seu anjo tutelar. E Platão fala que nesses momentos onde o seu daimon, o seu anjo guardião, o seu espírito protetor, manifestava-se e conversava com ele, ele era inspirado de maneira especial. Por outro lado, na própria Grécia, nós temos Periandro, que é um dos 7 sábios gregos. Periandro, que matou a sua esposa a pontapés, vai vê-la assombrando, inclusive prometendo vingança, a ponto de ele ficar tão atormentado em pesadelos com a própria mulher, que aparecia em sonhos, que aparecia nas suas visões, que ele vai até o oráculo de Delfos pedir ao paranormal, ao sensitivo Tebas, que retirasse Melissa, a sua esposa, da sua presença, que estava lhe atormentando. Nero, Domício Nero, o imperador de Roma, ele assassinou a sua mãe, a Agripina, abrindo-lhe o ventre da cesárea, vem disso, né? Cesárea, Nero. Ele abriu o ventre da própria mãe para saber de onde ele havia nascido, porque se achava alguém especial. E mais tarde matou também a sua esposa, Otaviana Popeia, que estava grávida, inclusive. E ambas apareciam a ele, ameaçando-lhe e prometendo-lhe vingança. A ponto de ele tocar fogo em Roma, tocar fogo
na casa palaciana de Roma e mais tarde ergueu a Domus Áurea, a Casa Dourada, porque na sua loucura ele achava que aquela casa feita de ouro era uma forma de protegê-lo de Agripina e de Otaviana. Mais tarde, nós vamos ver, por exemplo, ou melhor, antes disso, nós vamos ver, por exemplo, Plutarco, historiador de Roma, escrever, referindo-se a Brutus, que em determinado momento, na batalha que ele estabeleceu com Otaviano, na disputa do segundo triunvirato de Roma, Brutus, quando estava perto da cidade de Filipos, estava dormindo, ele viu na sua cabana, na sua tenda, entrar uma pessoa. Ele levanta, pega a espada, tira a espada, e era um ser espiritual que diz: sou teu anjo mau, te aguardo aqui na cidade de Filipos, porque lá experimentarás o peso da minha punição sobre você. Aguarda, porque desferirei o meu golpe sobre você e não aguentarás o látego da minha vingança, da minha punição. Espera cá, porque nessa cidade tu serás vencido, tu morrerás e virá para cá. E mais tarde, na batalha dos Filipenses, Brutus realmente perde a batalha e opta pelo suicídio, conforme havia sido previsto por aquele ser espiritual que aparece a ele. Mas nós temos, por exemplo, o historiador Filóstratus narrar que no ano 96, aproximadamente, depois de Cristo, Apolônio de Tiana, ali mesmo, em Roma, entra em transe e começa a visualizar a quilômetros de distância a morte de Tito Flávio Domiciano, o imperador, ou melhor, na cidade de Éfeso. E ele vê a morte de Tito Flávio Domiciano, o imperador, que era o imperador de Roma, em Roma, sendo morto. E descreve os detalhes em uma visão psíquica à distância. Depois volta ao normal, as pessoas ficaram com medo, começaram a se afastar, a se dispersar. Afinal, quando o imperador soubesse dessa notícia, que era falsa, não ficaria pedra sobre pedra na cidade de Éfeso. Mas depois de 2 semanas, chegam as galeras pelos mares, as galeras, as embarcações, os barcos, trazendo as notícias de que Tito Flávio Domiciano havia sido assassinado naquele dia e naquela hora, conforme foi visto pela paranormalidade de Apolônio de Tiana. Heródoto de Halicarnasso, o historiador do povo grego, vai citar a história de Creso, o rei da Lídia, que em determinado momento, sem saber se estabelecia uma batalha, uma guerra contra Ciro, o rei dos persas, que começava a subir e conquistar as terras, ameaçando o império de Creso, que era o homem mais poderoso do mundo na época. Diz Heródoto de Halicarnasso que Creso vai consultar os oráculos, pedir orientação aos mortos, recebe informações de pitons e pitonisas, inclusive no oráculo de Delfos, para que parasse com a guerra, para que evitasse uma guerra contra Ciro, porque Ciro era mais forte e iria vencê-lo. E desobedecendo essa informação, Creso estabelece uma guerra com Ciro e perde a batalha realmente. Na Bíblia, nos Endavestá, nos Upanishads, no Bhagavad Gita, no Vedanta, no Livro dos Mortos tibetano, no Livro dos Mortos do Egito, nós encontraremos fatos e fatos e fatos sobre fenômenos espirituais e mediúnicos. A Bíblia narra, por exemplo, o sonho de Putifar, que foi interpretado por José no Egito, sonho mediúnico de uma profecia que ainda iria acontecer. A Bíblia fala de Moisés subindo ao Sinai e recebendo as labaredas de fogo numa psicografia na pedra, as tábuas da lei do Decálogo, na sarça ardente. A Bíblia fala de Samuel, o espírito de Samuel, que é consultado pelo rei Saul, e ele consulta através da pitonisa do Endor, que ele volta do mundo dos mortos para orientar o rei Saul. A Bíblia fala de vários fatos, como as profecias que são exaustivas, a ponto do profeta Joel dizer que nos dias futuros do Senhor, o Senhor derramaria sobre toda a carne o seu espírito. E todo espírito derramaria o espírito sobre toda a carne. Emmanuel, através de Chico Xavier, vai dizer mais tarde, a mediunidade pode ser considerada aquele espírito
que seria derramado sobre toda a carne, conforme foi escrito pelo profeta Joel. E assim a gente vê na Bíblia, não apenas no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, a vida de Jesus é rica de fatos paranormais, desde o seu nascimento, os 3 reis magos que eram conduzidos pelas estrelas, que não era um fenômeno astronômico, era um fenômeno espiritual, as visões mediúnicas, Simeão na sinagoga que pega o menino e exclama, estava diante do Messias, por uma clarividência admirável, os fenômenos maravilhosos que o próprio Jesus viveu com legião, com os espíritos endemoniados, perturbadores, ou com Moisés e Elias, em cujo momento ele próprio se transfigura e Elias e Moisés aparecem materializados, ou na sua própria ressurreição, quando volta, aparecendo a inúmeras pessoas e anos mais tarde a Saulo de Tarso, às portas da cidade de Damasco. Na Idade Média, a gente tem também ricos fatos espirituais e mediúnicos, desde uma Rita Galvani, desde uma Santa Brígida da Suécia, Santa Rita de Cássia, São João da Cruz, São João Crisóstomo, São Cupertino, vários santos, vários homens abnegados, como Santo Antônio de Pádua, com uma luminosa exaltação mediúnica que foi Francisco de Assis, como Teresa de Ávila, que era erguida no ar, rodopiava nos seus calcanhares levitando, ou psicografava de maneira automática e mecânica, com a sua vidência e clarividência admirável, levada fora do corpo por o próprio Cristo, que aparecia a ela e mostrava os infernos, tema e colocação da tradição católica. E assim a gente vê esses santos notáveis, esses vultos católicos, os mais admiráveis, que apareciam e que eram portadores aí de fenômenos espantosos, ou então nós encontraremos ainda dentro desse cenário, Dante Alighieri, na Divina Comédia, escrevendo os momentos especiais onde ele saía do corpo, conduzido pelo poeta Virgílio, que o levava aos infernos, e ele visualizava as cenas, voltava ao corpo e escreveu a Divina Comédia, a maior obra da humanidade na Idade Média, considerada até hoje. Ou Lutero, que transitava entre visões, que dizia ver diabos ao seu lado, atrapalhando a missão que Jesus havia lhe dado para traduzir a Bíblia do latim para o alemão, considerado inclusive o pai do idioma germânico. Ou Voltaire, que escreveu uma obra sua dizendo que escreveu aquela obra enquanto sonhava e enquanto dormia. Ou então Carl Gustav Jung, cuja vida é um acervo rico de fenômenos paranormais que ora ele aceitava, ora ele recusava. De um lado, a formação espiritual que procedia da sua própria família, família essa que tinha também membros que eram vítimas de transes espirituais profundos, e ora ele rechaçava pela sua formação acadêmica materialista, que resistia em aceitar, em compreender aquele fenômeno, a ponto de chegar no final da sua vida, conforme a sua biógrafa Aniela Jafé, que escreveu Jung, Memória, Sonhos e Reflexões, ele vai dizer que a sua vida é uma grande interrogação e que ele não tinha certeza de coisa nenhuma. Era, portanto, as dúvidas que atormentavam o grande gênio da psiquiatria e da psicanálise, discípulo de Freud. Ou Edgar Allan Poe, que escrevia conduzido por mãos invisíveis. Ou Dostoiévski, que também era vítima de alcoolismo, de epilepsia, mas também era vítima de transes profundos nas suas inspirações. Ou Adolf Hitler, conforme escreveu um grande escritor espírita, Hermínio Corrêa de Miranda, num artigo publicado no Reformador da Federação Espírita Brasileira e mais tarde recolocado num livro dele, da sua autoria, coletânea de artigos, O Médium do Anticristo, 2 partes, inclusive, são 2 artigos grandes, onde ele fala sobre fenômenos que aconteceram com Hitler, conforme os seus biógrafos, conforme um biógrafo seu, que vai narrar experiências que ele fazia em reuniões esotéricas, onde ele fazia respiração, meditação transcendental, alimentação vegetariana e entrava em transe com um guru que o orientava, um certo von Eckhart, que o orientava nessas faculdades paranormais e que esses seriam os detalhes para que ele pudesse falar de maneira tão entusiasmada a juventude nazista, a juventude alemã da sua época, como se estivesse uma crise epiléptica, mas na verdade estava sendo conduzido por forças as mais variadas que conduziam ele naquela mensagem perturbadora, a ponto de chegar a exclamar que era a chibata, o chicote, o açoite que Deus se utilizava para golpear a humanidade ingrata. Adolf Hitler, Dostoiévski, Nietzsche,
Savonarola e tantos outros eram vítimas de comunicações espirituais. Por outro lado, Francisco de Assis também era vítima de comunicação espiritual. Quando os espíritos dizem a Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, que a faculdade não depende do moral para se expressar, para se manifestar. É só você sair agora na rua e muitas vezes você vai ver um homem alcoolizado, um homem totalmente transtornado pelo excesso de bebida, conversando sozinho, dialogando sozinho, totalmente embriagado, e às vezes não é alucinação pelo álcool. Muitas vezes também ali está um médium embriagado, conversando com os seus, com aqueles que são iguais a ele. É óbvio que estamos diante de um fenômeno espantoso, de um fenômeno ali que chama atenção, mas que é um fenômeno mediúnico natural. Para ser médium, para produzir o transe mediúnico, se a capacidade é do indivíduo, que se expressa por uma estrutura orgânica, uma predisposição orgânica, não depende do moral. Até um médium no meio da rua conversando sozinho, embriagado, pode ser médium. Pode estar em transe, em sintonia com outros espíritos. Mas a qualidade da mediunidade, aí sim, depende do moral. E é isso que Allan Kardec vai desenvolver em Influência Moral do Médium. Detalhe, Influência Moral do Médium, capítulo do Livro dos Médiuns, é o conteúdo que diz respeito às questões comportamentais no exercício da mediunidade. As questões comportamentais, que é o tema nosso da palestra, está presente em Influência Moral do Médium. Porque vai estabelecer Allan Kardec, assessorado pelos espíritos, que a qualidade da mediunidade, a qualidade mediúnica depende, portanto, da moralidade do sujeito. A mediunidade é humana, é antropológica, é sociológica, é histórica, mas a mediunidade com Jesus é uma coisa diferente. A mediunidade com Jesus tem um caráter, portanto, bastante diferente, bastante especial. Por essa razão, amigos queridos, por essa razão, nós podemos dizer que a influência moral do médium diz respeito ao médium se tornar uma fonte segura do mundo espiritual. Uma fonte de credibilidade do mundo espiritual. Porque ser médium é ser um telefone, como disse Chico Xavier. Mas o telefone pode receber qualquer tipo de ligação. Qualquer tipo de ligação. Ligação grosseira, trote. Pode receber uma ligação que é uma fake. Uma ligação querendo aplicar um golpe financeiro. O médium é um telefone. O médium é um telefone que passa notícia. Que notícia é que o médium pode passar? As mais variadas, inclusive mentiras. Inclusive coisas desordenadas. Inclusive coisas que perturbam a mente das pessoas. Inclusive coisas que deixam o próprio médium em uma situação ridícula e embaraçosa. Por isso, ser médium em si mesmo não é algo de destaque, não é algo especial, não é algo que deva chamar a atenção, não é uma coisa que torne o médium melhor do que as outras pessoas, muito pelo contrário. Allan Kardec não era médium e era um espírito superior. E quantos médiuns e quantas médiuns com as quais ele teve que se relacionar e quantos médiuns problemáticos. Então o fato da pessoa ser médium não quer dizer que a pessoa seja especial, ela tem uma capacidade, da mesma forma que a pessoa tem uma capacidade para tocar piano, por exemplo, uma habilidade para tocar piano. Não é a mediunidade que torna o indivíduo, muito pelo contrário, às vezes o indivíduo é um indivíduo atrapalhado e veio com a mediunidade para que a mediunidade seja instrumento seu de trabalho, para que ele se melhore com a mediunidade. Porque o objetivo maior de qualquer missão é melhorar o missionário. E quando eu falo aqui missão, não estou falando missão no sentido de espírito evoluído, não. Todos nós temos uma missão. Missão de pai, missão de mãe, a paternidade. O que é que a paternidade faz comigo? Me torna uma pessoa melhor no exercício da paternidade. A paternidade não tem o objetivo de salvar o filho. Porque o filho é um espírito com sua individualidade. Com sua história, com sua bagagem. A gente vai ajudá-lo, mas a tarefa é dele também. Mas a missão da paternidade melhora aquele que está com ela. A missão da mediunidade tem o objetivo melhorar primeiro o médium e não iluminar ninguém, não salvar ninguém. Me lembro de Divaldo que o Joana de Ângeles disse isso para ele quando ele estava em uma crise pessoal e pediu uma mensagem. E ela disse, mas eu sempre escrevo mensagens para você. E ele disse, eu não me lembro, não lembro uma mensagem que você endereçou para mim.
ela disse assim, veja o nosso primeiro livro, eu quero que você pegue do início, do primeiro livro, Mestre de Amor. Ele pegou, abriu, estava lá, fazes isso, fazes aquilo, tu fazes, faz tu, ama mais, etc. Sempre na segunda pessoa do singular. Tu, tu, tu. Joana disse, meu filho, sabe quem é esse tu aí? Tu é tu. Eu escrevo para ti, porque o meu compromisso é contigo. Agora você escreveu para os outros, você publicou essas coisas para as outras pessoas, os livros para as outras pessoas, e podem servir as outras pessoas, aí é uma questão sua. Mas o médium deve ter um compromisso primeiro com a sua auto-iluminação. Essa é a questão comportamental. A qualidade da mediunidade. Tornar a mediunidade com qualidade, porque mediunidade por mediunidade a gente tem aí a grosso modo e a torta direito. Não é o fato da pessoa ser um médium sonambúlico, cair no chão, falar em uma língua diferente. Não é isso o mais importante. Não que a faculdade mediúnica ostensiva não tenha o seu papel, tenha a sua função, mas não é o mais importante. O mais importante é o médium se tornar uma fonte segura do mundo espiritual. E para ser uma fonte segura do mundo espiritual, ele tem que ser um bom médium. Kardec vai definir o bom médium como o médium seguro, como aquele que é simpático aos espíritos superiores, aos espíritos bons. Ou seja, não é aquele apenas que se comunica com facilidade, mas é aquele que é simpático. Simpático aqui na obra kardeciana tem a ver com afinidade fluídica, tem a ver com identidade de fluidos. Fluidicamente ele tem uma identificação, tem uma vinculação, tem uma conexão, numa linguagem atual, uma conexão. Ele está conectado com os espíritos bons. Essa é a ideia do médium bom. Por quê? Porque esse médium que está conectado com seu guia, com seu benfeitor espiritual, mesmo quando ele recebe espíritos em sofrimento, porque a tarefa da mediunidade é essa, receber espíritos em sofrimento, o médium que só recebe guia, para mim é um pouco estranho. E eu me baseio isso nos próprios médiums notáveis que nós tivemos. Então, porque a mediunidade é um instrumento para auxiliar as dores e não para a gente ficar só conversando com o guia e receber mensagens lindíssimas, que aliás a gente já tem tanta mensagem lindíssima no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente já tem um roteiro maravilhoso. Não que eu estou aqui negando e nem estou contra, muito pelo contrário, não posso ser contra a ideia de o médium receber mensagens bonitas dos guias espirituais. Não é o caso. Mas a ideia principal é que a mediunidade é uma ferramenta para o médium se melhorar e ajudar os aflitos, seja encarnados, seja desencarnados. Mas o médium seguro, o médium bom, é aquele que mesmo quando está dando passagem pela aflição, para ajudar o aflito, o desencarnado aflito, ou ajudando os encarnados aflitos e sentindo o mal-estar deles, ele está sempre em sintonia e a serviço do seu guia espiritual ou dos benfeitores espirituais. Porque essa é a proposta da mediunidade, portanto. Essa é a proposta e essas são as questões comportamentais. Questões comportamentais que envolvem educação da mediunidade. Educar a mediunidade, muita gente ainda tem confusão a respeito disso. A educação da mediunidade não é você fazer treinamentos de mediunidade, não é isso. Como você pega um treinamento, atira ao alvo e fica atirando, não é isso. Mediunidade não é você, por exemplo, eu não sinto nada, mas vou ficar concentrando até sentir, vou forçar. Não, vai se autossugestionar. O médium que é médium, ele é médium naturalmente, ele é uma antena que sintoniza. Ele não é médium fazendo exercícios apenas, ele é médium, ele é uma antena. A educação mediúnica não tem a ver com a ideia de forçar uma mediunidade, de estimular uma mediunidade que não existe. Não. A ideia de direcionar, de canalizar, de controlar, de administrar. A educação mediúnica é como a educação musical. Se você tem uma habilidade para tocar piano, muito bem, mas aí você estuda música, você treina, você contrata um professor, você exercita. Então, a educação da mediunidade é uma canalização. É claro que canalizando, a mediunidade também desenvolve. Se eu canalizo e treino a memória tende a expandir. Se eu treino qualquer habilidade musical, artística, cultural, ela tende a crescer. É claro, a se desenvolver. Mas a educação não é propriamente um desenvolvimento na tora, na violência, não é isso. É educação da mediunidade. Tem a ver, portanto, com essa ideia de, primeiro, o estudo doutrinário. O médium tem que conhecer o espiritismo, conhecer o que é mediunidade,
Conhecer de maneira básica, não precisa ser nenhum doutor, pós-doutor em espiritismo, mas conhecer a filosofia espírita. Afinal, como diz Allan Kardec, não se pode colocar alguém numa sessão mediúnica sem saber nada. É como colocar-se alguém no laboratório sem saber nada. Ele pode causar um acidente no laboratório, por exemplo, de química. E a reunião mediúnica é um laboratório do mundo invisível. Está lá no livro dos médiuns. Então, primeiro é necessário estudo. E aqui vale a pena eu fazer uma consideração. O estudo da mediunidade na casa espírita, e há vários cursos, várias propostas. O ideal é que o médium, se o médium tem a mediunidade, está, né, sentindo os fenômenos, está tendo o mal-estar, né, que normalmente no início o médium sente muito mal-estar, as presenças espirituais, a faculdade mediúnica, que ele ainda não sabe lidar, ele ainda está aprendendo. Ideal que ele passe primeiro, no início, para um estudo teórico. Ah, mas eu estou sentindo muito. Paciência. E você vai sentir muito, mas você vai ficar no estudo teórico e vai tentar administrar isso daí. E no estudo você vai tentar aliviar esse mal-estar nas orações, no evangelho no lar. E segurar a onda aí um pouquinho, né? Porque não dá para ser tão apressado assim. A pessoa só lê o título do livro dos espíritos e já quer participar de sessão mediúnica. Vai fazer besteira em sessão mediúnica. E vai ser mais sujeito a se enganar na mediunidade. Se enganar. Lia recentemente uma obra, Libertação, o caso de Dona Isaura, quem leu Libertação sabe disso, uma médium ali presente, né? Que simplesmente foi enganada por espíritos que induziram a ela a achar que aqueles espíritos, eram os mentores. E esses espíritos ficavam colocando ela contra o marido dela. Inclusive, incentivamos ciúme nela. Quando eu li esse capítulo e eu discutindo com os amigos meus, um amigo meu falou uma coisa que eu concordo plenamente. Se ela tivesse um pouco mais de estudo da mediunidade e do espiritismo, ela não caía numa armadilha daquela. Ela achava que eles eram os guias dela, porque eles vinham, diziam, eu compreendo suas dores, seu sofrimento, seu marido é que não lhe apoia. Olha, colocando contra... Imagina um benfeitor espiritual indo para o médium, colocando o médium contra alguém. Já não é benfeitor espiritual. Mas isso é por causa de falta de estudo. Falta de estudo doutrinário, né? Os benfeitores espirituais nunca transmitem uma mensagem deprimente, nunca transmitem uma mensagem para colocar o médium contra ninguém. Chico Xavier dizia que escolhia as amizades dele como queria, e Emmanuel nunca se meteu. E em alguns momentos ele se deu mal nas amizades, sofreu ingratidão, sofreu abandono, mas Emmanuel não se metia, porque isso tem a ver com o médium. Eu acho muito estranho esses médiuns aí que o guia diz até o que ele deve comer, qual é o prato que ele deve fazer, né, se é low carb, com glúten ou sem glúten. Eu acho isso muito esquisito, muito estranho. Essa história do médium, do espírito estar se metendo na vida do médium o tempo todo. Eu me lembro de Hermínio de Miranda, na obra Diálogo com as Sombras, que Hermínio queria saber dos espíritos se colocava ou não uma pessoa nova na sessão mediúnica. E ele estava observando uma pessoa, né, uma pessoa do centro, e estava na dúvida se a pessoa realmente tinha um perfil para ser já convidada e ser inserida na mediúnica que ele fazia parte. Ele perguntou ao mentor, e o mentor espiritual disse, não transfira essa questão para mim. Não transfira. Essa é uma decisão que cabe a vocês. E aprender com a experiência. Cabe a vocês. Porque se eu disser que não é para colocar essa pessoa, vocês vão dizer, foi o mentor que disse, foi o benfeitor que disse. E vão se eximir da responsabilidade de vocês, que é dos encarnados, que é de vocês. Né? E se vocês simplesmente... se eu disser simplesmente para colocar essa criatura na sessão mediúnica e de repente ela não agir bem, de repente no uso do livre-arbítrio ela fazer alguma coisa inadequada, você vai dizer que a culpa é do mentor, a culpa é do benfeitor, porque foi ele que permitiu. Não, de maneira nenhuma. Essa é uma questão dos encarnados, de vocês. Não queira responsabilizar nós, terceirizar a responsabilidade que é de vocês. Hermínio Miranda diz em Diálogo com as Sombras, né, no livro, que nunca esqueceu dessa manifestação, dessa colocação do guia espiritual. Mas o curso de educação mediúnica não deve ser nenhum negócio apressado, correr. Não, tem que estudar a doutrina espírita, a mediunidade. Agora, também... não pode ser alguns cursos que eu tenho visto por aí, em algumas casas espíritas, que a pessoa tem que fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, e quando a pessoa conclui o curso de educação mediúnica, já passou 8 anos, 5 anos. Precisa isso? Transformando um curso de educação mediúnica numa espécie de faculdade de medicina. Precisa isso? Não precisa. Isso é um exagero.
Ademais, o médium sente um mal-estar. Depois de 5 anos fazendo só estudo teórico enquanto ele está passando mal, concluiu o curso, o médium já tem que ser internado num hospício. Tem que ser internado ou tomar eletrochoque, porque já não aguenta mais. Não, o médium, inicialmente, ele segure a coisa dele, estude a teoria, a parte teórica geral, estudo, paciência, ele vai ter que administrar. Ele não administrou até agora, não vai ser alguns meses que necessariamente vai fazer diferença na vida dele. Depois, ele passa a parte prática e continua estudando, e não vejo por que ele começar a exercer a mediunidade e a exercitar a faculdade mediúnica simultaneamente com o estudo, porque o estudo não para nunca. Ao mesmo tempo que ele continua estudando. Então, esse é o exercício da faculdade, que ele deve exercitar regularmente. Ideal que ele exercite a mediunidade com outras pessoas. Trabalhar mediunicamente a sós é sempre um risco. É sempre um risco de ser enganado. E o médium, como é muito insensível, ele sente a energia do espírito que por ele se comunica. Ele fica contaminado com aquela energia. Nem sempre ele tem condição de analisar racionalmente a comunicação que ele recebe, porque ele está envolvido na atmosfera. Então, muito cuidado com isso. O ideal é trabalhar sempre em grupo, nunca sozinho, com exceção de um trabalho ou outro de psicografia, algum trabalho assim, mas genericamente falando, o ideal é trabalhar em grupo, para que outras pessoas de fora possam ajudar o médium. Então, o exercício da faculdade mediúnica de maneira processual e de maneira regular, de maneira recorrente, né? E, sobretudo, a educação moral do médium. A conduta moral do médium. A educação da sua mediunidade tem a ver com a sua educação moral. Né? Tem a ver com esse aprimoramento do seu eu interior, do espírito imortal que ele é. Esse aprimoramento do sujeito que ele é. Então, é necessário falar isso, porque a moralidade vai dando um clima psíquico diferente, o médium vai sintonizando com faixas mais positivas, ele não vai deixar de sentir o mal-estar em alguns momentos, porque ele é médium. E ele é um médium, uma antena que não é médium só na sessão mediúnica, ele é médium fora da sessão mediúnica também. Ele tem uma faculdade. Então, mas o médium vai indo equilibrando-se para saber lidar com situações as mais variadas. O médium é um sensitivo. Já imaginou um carro de lixo, um caminhão de lixo passando por você? Se você tem um paladar, melhor dizendo, o olfato apurado, se você tem um olfato realmente funcionando normal, você vai experimentar, vai sentir o cheiro fétido do caminhão de lixo passando. Mas logo, logo você espairece, você sai dali e pronto. Já se dispersou. Você não vai atrás do caminhão de lixo, você não vai pegar o lixo. O médium é a mesma coisa. Ele sente. Em alguns momentos ele vai sentir um mal-estar. Mas ele vai se educar para diluir mais rápido, para não ficar se fixando naquela situação, alimentando e retroalimentando. Porque se ele se fixa mentalmente, ele fica sintonizado com aquilo e fica atraindo. Naquela faixa. Então ele vai saber espairecer, vai saber cortar o vínculo, a conexão, saber sair, né, daquela sintonia, daquela conexão mais rápido. Não é que ele não vai sentir, ele vai sentir, mas ele vai sair mais rápido com o tempo. Né? E tudo isso tem a ver com a conduta moral do médium. O médium moralizado é preferido no sentido de preferível dos espíritos, do que o médium não moralizado. Algumas pessoas vão dizer, mas tanto médium aí, né, que não tem nada na cabeça, problemático, perturbado, e é médium. A faculdade é do sujeito. Mas, e ele não deixa de ter a faculdade, mas os espíritos bons preferem o médium moralizado, porque o médium moralizado pode filtrar melhor as suas mensagens. Na falta, e por amor, por bondade, por misericórdia, ele utiliza um médium imperfeito, um médium ineficiente, com bastante dificuldade. Ademais, diz Filomeno de Miranda e Espírito, por Divaldo Franco, que no passado, em períodos de ignorância, os espíritos se manifestaram para chamar a atenção de uma maneira mais primitiva por todos os médiuns, para chamar a atenção sobre o fenômeno. Quando eles permitiram o estudo, o esclarecimento e as elucubrações, as considerações sobre o fenômeno, especialmente por parte de Allan Kardec, eles começaram agora a ter um outro tipo de conduta e a priorizar cada vez mais os médiuns equilibrados,
porque isso reforça a lei das afinidades, isso facilita as comunicações pela lei das afinidades. Então, por isso, os médiuns equilibrados têm a preferência dos espíritos, porque eles, os médiuns, já estão na companhia dos espíritos, comumente falando. Os espíritos não precisam descer até eles, por misericórdia, para se comunicar. Por isso que eu costumo dizer, às vezes eu encontro um companheiro que diz assim, eu recebi o espírito tal, o espírito X, o espírito Y, Bezerra de Menezes se comunicou. Eu costumo dizer, não há mérito nenhum em Bezerra de Menezes vir até nós se comunicar. Isso eles podem fazer por misericórdia. O mérito está em nós subirmos até ele. Nós estarmos na faixa psíquica de Bezerra de Menezes, convivermos psiquicamente com Bezerra de Menezes é outra história. Agora, Bezerra de Menezes ir até nós, eles fazem isso na reunião mediúnica, em um momento de oração, eles descem até nós. Mas conviver psiquicamente, estar em convívio mental, estar na faixa deles, esse é o trabalho do médium. Quando o médium consegue isso, aí ele é uma fonte segura, uma fonte de credibilidade do mundo espiritual. E para isso ele tem que ter alguns requisitos comportamentais. Um deles, que não é muito falado, eu vou dizer aqui, eu vou colocar logo, porque é um requisito que não é muito comentado, infelizmente. Eu não vejo, eu pessoalmente, eu pelo menos não vejo sendo muito comentado, mas é de suma importância, que é a necessidade do médium ter hábitos de concentração. Eu vou usar uma outra palavra para ficar claro o que eu estou dizendo. Hiperfoco. O médium na tarefa dele, ele precisa ter hiperfoco. E nossa sociedade atual é uma sociedade que não tem hiperfoco. A tarefa do médium precisa do hiperfoco. Hiperfoco aqui é um termo usado mais em psicologia. Hiperfoco tem a ver com essa postura mais unifocal. Se eu estou assistindo o filme, eu estou assistindo só o filme. Nada de dispersão. Se eu estou olhando o celular, só o celular. Se eu estou conversando com alguém, só conversando com alguém. O médium precisa de exercício de concentração, a começar nesses hábitos mais simples do dia a dia da vida, para depois o exercício ainda mais profundo do exercício de concentração interior, de silêncio, de meditação, de recolhimento e assim por diante. O transe mediúnico para ser um transe mais pleno, um transe mais fluido, um transe que seja um transe adequado, porque um transe adequado permite que a entidade comunicante expresse realmente o seu pensamento sem ruídos, sem interferências, sem influências, precisa de concentração. O médium que se concentra, ele começa a sentir. Ele sente. Então a concentração está na base. E a nossa sociedade atual é uma sociedade que vai na contramão da concentração. É uma sociedade de dispersão, a gente está sempre disperso, sempre tem vários estímulos ao mesmo tempo, sempre tem várias coisas ao mesmo tempo para fazer. Então é uma armadilha. Eu costumo dizer que redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, são armadilhas para os médios. Eu vi recentemente Divaldo falando isso, que Joana disse a ele, meu filho, tudo isso é muito bom, mas tenha cuidado com a sua mente, especialmente em relação a algumas redes sociais. Então, veja, é um alerta importantíssimo para a gente ter... Não é para deixar de usar e nem demonizar as redes sociais. As redes sociais são ótimas, têm a sua função, a sua finalidade, mas é a dispersão que a gente não deve aceitar, cujo convite está aí. A dispersão que as redes sociais convidam, que a gente não deve aceitar essa dispersão. Então, vale a pena, portanto, isso, porque esse hiperfoco vai ajudar a registrar os espíritos. Todo médium que esteja me assistindo agora sabe que quando a gente começa a concentrar, a gente sente as presenças. E cada vez que a gente concentra mais, a gente sente de maneira mais clara a presença, como quais são as características, se for o caso da vidência, ou as sensações que a presença provoca e assim por diante. Então tudo isso tem a ver com hiperfoco, que faz a pessoa, portanto, sintonizar de maneira mais clara e mais fluida o mundo espiritual. E graças a essa concentração, a gente vai ter uma clareza dos fluidos. Allan Kardec, isso, e outras obras. E na clareza dos fluidos, o médium que seja equilibrado, que esteja fazendo esse exercício consciente, o médium sincero, sabe quando está com determinado tipo de espírito perto de si. Pelos fluidos que o espírito irradia. O espírito pode vir até bonzinho, mas um espírito inferior, um espírito obsessor disfarçado de bonzinho, ele disfarça o discurso,
mas a vibração que ele irradia, o médium sente. E se a vibração é de ansiedade, a vibração é de inquietação, a vibração é de medo, a vibração é de alguma paixão moral, não pode ser de um espírito superior. Os bons espíritos sempre transmitem uma calma, uma tranquilidade, um bem-estar, uma sensação até difícil de definir. Então o médium honesto, sincero, ele sabe que tipo de espírito que se aproxima dele pelo tipo de fluidos que irradia, a não ser que ele esteja muito obsidiado. Porque aí quando ele está muito obsidiado, ele está tão envolvido pela entidade obsessora que ele sente bem-estar com os fluidos do espírito fascinador, do espírito manipulador. Mas, via de regra, geralmente falando, o médium consegue detectar. E é por isso que ele precisa ter tranquilidade emocional. Filomeno de Miranda, na obra Mediunidade, Desafios e Bênçãos, vai dizer isso. Ele precisa de tranquilidade emocional, diz Filomeno, porque essa tranquilidade emocional vai lhe dar maior maleabilidade aos espíritos. Gente, é outra coisa que não é muito falado. Maleabilidade em relação aos espíritos é uma coisa muito importante. O médium precisa ser maleável, sabe por quê? Porque ele não é ativo, ele é passivo. E se ele não se colocar numa condição passiva, ele vai interferir na comunicação mediúnica. Se ele for maleável emocionalmente, no sentido de tranquilo moralmente, de receptivo. Então, por exemplo, alguém que não escuta os outros, que a pessoa vai falar e já interrompe, já fala, não tem paciência de escutar ninguém. Como é que pode escutar, aspas, espíritos? Porque a escuta é uma atitude psicológica de abertura, de permitir que o outro fale, permitir o que vem de lá. A passividade mediúnica é uma espécie de escuta psicológica. Então, veja que estamos aí sincronizados em uma coisa só. Por isso a tranquilidade emocional, ou seja, o recolhimento, o exercício de serenidade, de paciência, o exercício de harmonia, faz o indivíduo ser mais saudável, faz o indivíduo ter uma mente mais tranquila para captar com fidelidade e os espíritos conseguirem ter um campo melhor para exprimirem as ideias deles. Então, se a pessoa não é muito maleável, se a pessoa sempre antecipa, se ela está sempre tensa, fixa no momento do transe, não é que ela não possa ter o transe. O transe ocorre, porque é uma faculdade no organismo, como nós dissemos. Mas o transe, às vezes, fica prejudicado com muitas coisas dela, com muitos preconceitos dela, com muitas fixações que ela tem, com muitos cacuetes psíquicos, expressão que Filomeno de Miranda usa em uma outra obra, cacuetes psíquicos. Então é necessário evitar isso. Eu costumo dizer que quanto mais ego, menos mediunidade. Sabe por quê? Se a pessoa é muito ego, ela é muita ela. Muito ela. E se ela é muito ela, é só ela que sabe, só ela que tem a razão, só ela que tem a verdade nas mãos, só ela que conhece as coisas. Gente, isso acaba perturbando a mediunidade. Porque se é muito ela, não tem espaço para os espíritos. Os espíritos, para se manifestar pelos médiuns, precisam de menos ego do médium, para que ele seja passivo e não ativo. Se ele é muito ego, ele é ativo demais. Ele não é passivo. Olha a questão de comportamentais aí. Então, quanto mais ego, menos mediunidade. Quanto mais ego, menos mediunidade. Veja Chico Xavier, a docilidade em pessoa. A postura dócil, a postura flexível, a postura maleável. Não é uma postura hipócrita, né? Não é uma postura de concordar com tudo, não é isso. Mas é compreender tudo. Essa é a diferença. Entender tudo. Né? Respeitar tudo. Essa é a postura maleável. Né? É a postura de compreensão e até de compaixão fraternal, né? Que fazia dele esse espírito luminoso. E por isso ele era um médium tão versátil. Por isso, espíritos, Divaldo Franco conta, né, que quando conheceu Chico Xavier estava numa sessão mediúnica, espíritos de licantropia, espíritos em forma de lobo, de animal, deformado, em formas animalescas, se comunicavam por Chico. E ele alterava totalmente a postura, porque era maleável. Sem quebrar nada, é claro, porque era um médium emocionalmente equilibrado. Essa coisa do médium se jogar no chão, bater nos outros, acompanhe essa criatura em casa para você ver como é que ela é. Lá em casa ela é assim, grita, quer prevalecer. Então, se ela é assim na sessão mediúnica também. Os espíritos encontram campo nela. Né? Quando eu vejo esses médiuns que catam cavaca, caem no chão, dançam a Macarena, querem bater em todo mundo, chutam, se rolam no chão, eu fico imaginando que é um temperamento
Imagine o temperamento dessa pessoa em desequilíbrio em casa. Né? Então, porque é isso que acontece. Então Chico dava passagem aos espíritos mais grosseiros, agressivos, com equilíbrio emocional, mas ele era maleável. Ele permitia que os espíritos espremissem a agressividade dele. Em certo nível, claro, com certo limite, mas sim. E logo depois vinha Emmanuel, se comunicava por ele, ele mudava totalmente. O espírito Emmanuel se manifestava com a mensagem doce, a mensagem fraterna, Bezerra de Menezes, Sheila, Meimei e assim por diante. O mesmo médium. Né? Por quê? Porque era simpático aos espíritos bons e era maleável. Então, equilíbrio emocional, os médiuns têm que ter. Sabe por quê? O médium é muito sensível. E se ele é sensível, ele não é só sensível a desencarnados, ele também é sensível a encarnados. Então o médium é sensível a elogio, o médium fica parecendo um periquito verde quando recebe elogio, e é muito sensível a críticas. Se melindra com facilidade, se torna vítima, a pessoa injustiçada facilmente. Por quê? Porque é muito sensível. A sensibilidade mediúnica do médium não é só para desencarnados, é para tudo. Porque as relações com os desencarnados não diferem muito das relações com os encarnados. São relações mente a mente. Então ele é sensível a isso. E por isso muito cuidado no trato com os médios. Não para ficar pisando em ovos e evitando falar as coisas, porque assim o médio vai melindrar. Não, porque ele precisa também se melhorar moralmente. Ele precisa se educar, por isso a disciplina, que Emmanuel falou para Chico Xavier, é isso. Equilíbrio emocional, controle de si mesmo, domínio de si mesmo, para não ficar parecendo uma folha voando ao sabor do vento, né? Para não ficar sendo afetado a qualquer sensibilidade, a qualquer coisa. O médium está muito suscetível a isso se ele não se sabe educar. Divaldo contou no livro Diretrizes de Segurança que às vezes ele ia para um casamento e ficava mais feliz do que a noiva. E depois ia para o enterro e ficava mais triste do que a viúva. A depender do local onde ele ia, ele assimilava o psiquismo do ambiente e ficava mal, ou bom, ou bem. O médium, portanto, é essa antena que assimila, que Joana de Ângeles chama de antena transceptora. Capta, mas também envia mensagens. Então, equilíbrio emocional, sensibilidade aos melindres, é necessário ter esse controle. Senão o médium vai se exasperar facilmente, vai ser muito suscetível a qualquer coisa. Né? Vai ser muito sensibilizado para qualquer coisa. E é sensibilizado também por bajulações, por louvaminhas, por encômios, referências encomiásticas, idolatria em cima dele, fama, notoriedade, exibicionismo, projeção, né? Ficar conhecido. Tudo isso o médium é muito sensível. Por isso que Filomeno de Miranda vai dizer que o ideal é o serviço anônimo. O serviço que ninguém sabe, que ninguém fica sabendo, que o médium não fica exibindo a sua faculdade mediúnica. Chico Xavier dizia que o médium tá bom quando tá trabalhando e tá tendo problema. Quando tá sem problema, tá em perigo. Porque começa a relaxar, começa a ficar folgado, começa a achar que tá tudo bem, que as coisas estão muito bem. Né? O médium, quando fica conhecido, com raras exceções, ele tem um risco maior de cair. Quando ele fica muito famoso, quando ele tem muita notoriedade, ore por esse médium, porque ele está muito mais em risco, né? Ele corre muito mais o risco. A mediunidade, conclui Allan Kardec, deve ser vivida religiosamente, cristamente. Eu achei interessante isso, né? Primeiro ele fala, deve ser vivida religiosamente. Eu fiquei pensando muito sobre isso. E vi uma explicação que, para mim, é a explicação mais satisfatória. O que é que Kardec quis dizer com a mediunidade deve ser vivida religiosamente? Religiosamente aqui, talvez não seja religiosamente no sentido de frequentar uma casa religiosa, no sentido religioso dogmático ou tradicional da palavra, mas no sentido da disciplina. Né? Religioso no sentido disciplinar, isso é, se você vai para o seu trabalho todo dia no mesmo horário, você chega no seu trabalho religiosamente. Se você acorda todo dia no mesmo horário, você acorda religiosamente naquele horário. Então, a mediunidade deve ser vivida religiosamente, ou seja, com disciplina. Né? Mas Allan Kardec prossegue e acrescenta, cristamente. Mediunidade com Jesus, mediunidade com Cristo é diferente.
Mediunidade com Cristo tem o sabor moral da vivência com Jesus. Mediunidade com Cristo tem a ver com sacrifícios e renúncias. O médium de Joana de Ângeles faz 2 encarnações em uma quando cumpre bem o seu dever. Por quê? Porque ele tem uma existência, que é a existência normal que todo mundo tem, é um cidadão comum, é familiar, é marido, é esposa, é filho, é pai, seja lá o que for, é trabalhador. Ele tem uma vida como todo cidadão, como toda pessoa, cumpre os seus deveres, paga imposto, arca com seus compromissos, tem as suas despesas financeiras. E tem o segundo compromisso, que é o compromisso espiritual. Quando todo mundo vai dormir, quando todo mundo repousa, quando todo mundo se aquieta, ele vai deitar na cama, ele começa a sentir as presenças. Ele tem aí um outro compromisso, né? Como dizia Chico Xavier, a gente às vezes treina muito a insônia, né? É isso, treinar a insônia é isso. Ele tem um outro compromisso, né? Ele tem um mundo paralelo que ele também tem que cumprir obrigações. E se ele exercer bem a mediunidade, ele faz 2 encarnações em uma, diz ainda Joana de Ângeles. Então, essa questão é uma questão muito interessante, é uma questão que nos desafia, porque vem dizer que a mediunidade com o Cristo, a mediunidade com Jesus, é uma mediunidade evangelizada, é uma mediunidade de evangelização, é uma mediunidade que ilumina, como nós dissemos no início da palestra, ilumina primeiro o médium. Primeiro é o médium que se ilumina, para depois ele procurar ajudar os outros, se for o caso, para ele atender os outros, mas primeiro ele se ilumina. O objetivo e a preocupação do médium é com a sua auto-iluminação, e não a iluminação alheia, é com a sua auto-iluminação, com a iluminação de si mesmo. E é por isso que a mediunidade é um serviço, é uma tarefa, é uma missão, é uma proposta que faz com que o médium avance. O médium que realiza bem a sua tarefa, ele cresce, ele se ilumina e chega no final da sua experiência como Ivone Pereira, como Zilda Gama, como Chico Xavier e como Divaldo Franco, esse ainda encarnado, chega no final da vida transformado pela mediunidade. Com tantos anos em transe mediúnico, atendendo espíritos em sofrimento, em transe, portanto, aprendendo com aqueles sofrimentos que passavam por ele, aprendendo com as dores dos espíritos que por ele se manifestavam, aprendendo as lições que aqueles espíritos tinham para falar da situação que estavam vivendo no mundo espiritual, e também aprendendo as bênçãos que eram transmitidas a partir dele, por intermédio dele, dos benfeitores, dos anjos guardiões, dos espíritos mentores, os espíritos bons, que por ele se manifestavam tanta bem-estar, tanta sensação de paz, tanta sensação de equilíbrio e bem-estar, tanta emoção profunda e elevada, tanta grandeza nas lições, na moralidade, na elevação das ideias, dos raciocínios que as entidades transmitiam. É claro que aquilo vai impregnando o médium. Com tantos anos exercitando e em ambas as experiências assimilando tantas lições, é claro que depois de anos, como é o caso de Chico Xavier, 75 anos em transe mediúnico, 75 anos de mediunidade, é claro que chega no final da vida transformado pela tarefa que transforma. A tarefa do médium transforma o médium numa pessoa melhor. E ele, portanto, alcança a maior mensagem mediúnica, que é a mensagem da sua reforma moral. A maior mensagem mediúnica de Chico Xavier não foi nenhuma carta psicografada que ele endereçou a ninguém, nem nenhum livro de Emmanuel. Foi a sua própria vida. A sua vida foi a mensagem psicografada mais impactante. Foi aquela que sensibilizou as multidões. Foi aquela que comoveu pessoas e transformou pessoas para uma vida melhor. Essa é a tarefa da mediunidade. Como diz Joana de Ângeles, se tu desejas cristificar-te, crucifica-te, porque só na crucificação encontrarás a cristificação. A mediunidade é uma espécie de crucificação na tarefa de abnegação. É uma espécie de calvário, no bom sentido da palavra, não no sentido de que é só sofrimento, mas é uma espécie de renúncia, de dedicação, do médium ter que abdicar de algumas coisas em prol da tarefa mediúnica, do médium abdicar de determinada vida mundana para ser um canal mais perfeito. Todos nós temos que fazer nosso próprio processo de espiritualização, mas o médium muito mais, porque ele sente muito mais.
E se ele não tiver mais vigilância nesse sentido, ele é mais suscetível às perturbações do que a pessoa que não é médium. A pessoa que não é médium, ela pode até se desviar moralmente, mas ela não sente tanto, porque não sente tanto. Ela está desviada moralmente, ela vai ter responsabilidade sobre aquilo. Mas o médium que se desvia moralmente no vício, na perturbação, ele sente maior o impacto disso, o mal-estar, as companhias espirituais. Então, ser médio de companhias espirituais negativas, que geram escândalo, que transmitem informações que são mentiras, informações confusas, escandalosas, isso é fácil. Mas a mediunidade com Cristo é aquela que é a serviço. E, sobretudo, transformar sua vida numa mediunidade. Por isso, médiuns ou não médiuns, médiuns ostensivos ou médiuns sutis, qualquer que seja a mediunidade, faça silêncio interior e se transforme no médium do bem, no médium da caridade, no médium do amor, no médium da mensagem de otimismo, de esperança. Essa é a tarefa nossa, independente de uma faculdade mediúnica forte, como se diz popularmente, ou uma faculdade mediúnica sutil. O importante é o que você faz de si mesmo, tornando-se veículo, que essa é a ideia do médium, veículo do bem, veículo do amor. Para concluir, lembro-me que Chico Xavier, certa vez passando por uma dificuldade muito grande, Emmanuel apareceu e ele então, lamentando, falou sobre as dificuldades, os sofrimentos que ele estava passando. Emmanuel sorriu e disse: Chico, quando alguém dá de presente a outra pessoa uma capa de chuva, uma bota, um guarda-chuva, um óculos, um chapéu, o que é que ele está querendo dizer? E Chico disse que vai chover. Ele disse: pois é isso que eu queria lhe falar. E Chico disse assim: mas meu irmão, não entendi. Ele disse: Chico, há quantos anos eu estou te dando capa de chuva, bota, roupa impermeável, chapéu? Sabe o que eu estava querendo dizer para você? Que ia chover. Agora que está chovendo, use o guarda-chuva que eu te dei, use a capa de chuva que eu te dei. E Chico disse assim: mas eu não estou entendendo, cadê o guarda-chuva, cadê a capa de chuva? Cadê o que você me deu? Emmanuel sorriu e disse assim: fonte viva, pão nosso, caminho, verdade e vida, vinha de luz, ceifa de luz, palavras de vida eterna. Começou a citar os livros mediúnicos que ele escreveu por meio do Chico. Ou seja, na hora da tempestade, a nossa resistência interior é aquilo que a gente fez da tarefa, no caso da tarefa mediúnica, em prol da luz, em prol do bem. Muito obrigado, muita paz, um abraço aos queridos amigos do GELAC.